ácidos. Os hidrácidos é simples. Como é que você dá a nomenclatura de um hidrácido? É apenas a palavra ácido, o nome do elemento e mais a terminação hídrico. Por exemplo, HCl, ácido clorohídrico. Tudo junto, clorídrico. HI, quem que é o I? É o iodo. Então, ácido, o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Então, ácido iodídrico. Ácido cianídrico, fluorídrico e assim por diante. Beleza? Já os oxiácidos, essa nomenclatura é um pouco mais complexa, tá? Como que a gente pode determinar? Bom, eu fiz uma expressãozinha aqui, ó. Se você olhar na tela, eu coloquei uma sequência de oxiácidos. Ó, o número de oxigênios, o número de hidrogênios, né? E se você observar, todos esses ácidos têm uma única terminação, que é a terminação o quê? Ico. Então, uma maneira fácil de você memorizar essa montoeira de funções, ou essa montoeira de nomes. Decore. Tem que decorar, professor? Pior que tem, tá? Decorem esses ácidos importantes aqui, que é o nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico, fosfórico e silícico. Observaram? Todos têm a terminação ico. Agora, se desses ácidos você retirar um oxigênio, você tira a terminação ico e coloca a terminação oso. Então, nitroso, cloroso, sulfuroso, fosforoso e assim por diante. Se desses ácidos que você acabou de decorar aqui com terminação ico, você subtrair 2 oxigênios, você vai para o prefixo hipo e a terminação o quê? Oso. Então, se você pegar o HClO3 e tirar 2 oxigênios, vai ficar o quê? Hipocloroso. E se você acrescentar um oxigênio nesses ácidos com terminação ico, você vai para o prefixo per e a terminação ico. Por exemplo, HClO4. Bom, HClO3 é o ico. Se você acrescentar um oxigênio, vai ficar o quê? Perico. Então, ácido perclórico. Aí tem uma maneira de você memorizar com maior facilidade. Por exemplo, ó, não como bolo claro, só pão sírio. Beleza? Então, ó, não do nitrogênio, como bolo claro, só pão sírio. Ah, mas professor, para que isso? Agora você faz a sequência, ó. Quantos hidrogênios tem aqui, ó? 1, 2, 3. Depois, 1, 2, 3, 4. Entenderam? Ó, coloca numa sequência de hidrogênios. Eu agrupei 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E os oxigênios a mesma coisa, ó. Todos têm 3, até mais da metade, ó. H3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então são 4 com 3 e 3 com 4. Entenderam a sequência? Ó? Não como bolo claro, só pão sírio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oxigênios, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Beleza? Então, é uma maneira de você memorizar esses principais ácidos oxiácidos. Olha um exemplozinho aqui, ó. H2SO4 é o que está naquela tabela com terminação ico. Qual que é o nome dele? Ácido sulfúrico. Olha a terminação ico. Agora, se eu quiser o H2SO3, eu não subtraí apenas um oxigênio? Ó, era 4, agora é 3. Se subtrai um oxigênio, para que terminação você cai? Oso. Então, vezes sulfúrico, vai ficar o quê? Ácido sulfuroso. Aqui, ó, H3PO4. Quem que é o H3PO4? Que está lá na tela. Como é que é o nome? Fosfórico. Qual que é a terminação dele? Ico. Agora, se você retirar 2 oxigênios, então 4 menos 2 vai dar quanto? 2. Para que prefixo e terminação ele vai? Hipooso. Como é o fósforo, então vai ficar o quê? Ácido hipofosforoso. Beleza? Então, uma nomenclatura assim que precisa dar uma olhada um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais com detalhezinhos, porque é difícil? Tá? Mas é porque tem que decorar muita coisa. Às vezes o aluno não gosta de decorar essa montoeira de nomes aí. Beleza? Características dos ácidos. Os ácidos possuem algumas propriedades. Quais são elas? Primeiro, sabor azedo. Por exemplo, o vinagre. Você experimenta o vinagrezinho, aquele sabor é característica dos ácidos, beleza? Outra propriedade importante, característica dos ácidos, é apresentar coloração incolor perante um indicador chamado de fenolftaleína. Já vamos mostrar um exemplozinho para vocês depois. E a outra propriedade é que, em solução, eles quebram e conduzem corrente elétrica. Então, são bons condutores de eletricidade. Beleza, galera? Então, essa parte sobre funções ácido é isso que eu tinha que falar para vocês. Próxima função é a função base. O que vem a ser uma base? Bom, segundo a definição de Arrhenius, bases são todas as substâncias que em solução vão liberar a hidroxila. Quem que é hidroxila? O OH-.
Beleza? Então essa característica de ser uma base, apresentar o grupo OH. Como que nós podemos representar uma base então? É o grupo OH que vai estar à direita e um metal à esquerda. Agora metal nós já trabalhamos. Metal tem carga positiva, então a carga vai ser mais alguma coisa, ou mais 1, ou mais 2, ou mais 3, ou mais 4, que são as principais. E o grupo OH que vale menos 1, opa, um é mais, outro é menos. Mais e menos, o composto que ele é? Iônico. Agora, mais e menos, o somatório tem que ser igual a quanto? 0. Então, você faz o cruzamento dos valores novamente, certo? Só que nós temos um probleminha, a nomenclatura de uma base. Como é que você identifica uma nomenclatura? Primeiro, a palavra hidróxido, beleza? O nome do metal. Simples, não? Só que tem um probleminha. O metal de transição. Lembram? Aquela parte central da tabela periódica, os metais de transição. Eles têm carga variável. Que variável? Ferro, cobre, né? São elementos que têm carga variável. E como memorizar isso? Eu tenho outro macetinho para vocês. Ferro, cobre, certo? Chumbo, níquel, ouro e outros a mais aí, eles possuem o quê? Carga variável. Para ferro, guardem isso, ferro, chumbo e ouro, o número de vogais e consoantes que a palavra traz são as cargas. Entenderam? Ó, ferro. Escreva a palavra ferro na tua cabeça aí. Como é que é? Ferro. Quantas vogais? Você está vendo quantas? 2. E quantas consoantes está vendo? 3. Então, quais são as duas carguinhas do ferro? Mais 2 e mais 3. Porque é metal, tem carga positiva. O ouro. Quantas vogais você está vendo ouro? 3. E quantas consoantes? 1. Então, quais são as cargas do ouro? Mais 1 e mais 3. Chumbo. Quantas vogais? 2. Quantas consoantes? 4. Então, o chumbo possui quantas cargas? 2. Quais são elas? Mais 2 e mais 4. Beleza? Então, são alguns esqueminhas para você lembrar um pouquinho na hora da prova. O que mais cai quem que é? É o ferro, certo? Quais são as duas cargas do ferro? Mais 2 e mais 3. Então, na nomenclatura fica assim. A palavra hidróxido, o nome do metal. Se tiver carga variável, você tem que colocar esta carga em romanos. Então, fica hidróxido de ferro. Mas que ferro? Ferro 2 ou ferro 3? É só você olhar o OH. Quantos OHs você tem? 2? Então a carga do ferro é 2, porque você cruza os valores, certo? Então fica hidróxido de ferro 2. Ou, se fosse ferro 3, ficaria hidróxido de ferro 3. Se a terminação maior for do ferro, ele também pode receber a terminação ico. E se for menor, a terminação o quê? Oso. Então, ferro mais 2 pode ser ferroso e ferro mais 3 pode ser o quê? Férrico. E isso serve essa nomenclatura para os outros metais, as outras cargas que são variáveis. Beleza? Agora, quando for um metal, por exemplo, de família 1A, 2A, que são as mais importantes, é só dar o nome do metal. Por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. CaOH2, hidróxido de cálcio. E assim sucessivamente, beleza? A classificação de uma base pode ser dada da seguinte maneira. Primeira, quanto ao número de hidroxilas. O que é hidroxila? O OH. Se tiver apenas um grupo OH na sua estrutura, ela vai ser o quê? Uma monobase. Se tiver 2 grupos OHs, uma dibase, 3 tribase e assim por diante. Beleza? Quanto ao grau de dissociação de uma base, é o mesmo problema e a mesma definição para os ácidos. O grau de dissociação é o alfa, ele que vai medir o quê? A força de uma base. Quanto maior o grau de dissociação, maior a quebra, maior o número de íons, maior a força e tudo aquilo que a gente já viu nos ácidos. Quanto à solubilidade das bases em água. As bases podem ser solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. Quem são as solúveis? Família 1A e amônio. Quem que é o amônio? NH4+. Beleza? Pouco solúveis, família 2A, os metais alcalinos terrosos. E as insolúveis vão ser quem? As demais. Beleza? Então é uma classificação muito simples. As características de uma base. Bom, as bases elas possuem sabor cáustico, sabor adstringente. O que quer dizer isto? Por exemplo, o leite de magnésia, né, é sabor cáustico. Quando você morde um caqui, ele está amarrento. Aquilo é um sabor cáustico. Beleza? Outra propriedade, outra característica de uma base é apresentar coloração vermelha perante um indicador, fenolftaleína. Então, lembra da parte de ácidos? Ácidos e base, certo? O que acontece nos ácidos é o quê? A fenolftaleína perante eles incolor e perante a base vai ser o quê? Vermelha. Outra propriedade das bases é neutralizar uma solução ácida e vice-versa.
Os ácidos neutralizam as bases e as bases neutralizam os ácidos, formando o quê? Sal e água, que nós vamos ver na sequência. Eu vou fazer um experimentozinho aqui só para vocês identificar e caracterizar essa coloração de uma base ou de um ácido perante um indicador que a gente chama de fenolftalina. Bom, vamos fazer um experimento agora determinando quem que é ácido, quem que é base através do indicador. Muitos vestibulares, eles colocam esse tipo de questão. Eles dão duas substâncias, A e B, por exemplo. Se vocês observarem aqui, eu não tenho os rótulos dos frascos, eu não sei quem eles são, tá? Se é um ácido, se é uma base ou vice-versa. E com o auxílio do indicador, eu posso determinar quem que é quem. Lembram? Ácido, a fenolftalina, ela é incolor. Se eu adicionar dentro de um ácido, ele tem que permanecer incolor. Se eu adicionar dentro de uma base,